amanhã. Em busca de uma vaga na decisão do Campeonato Carioca, ele que é o atual campeão, o Fluminense terá de vencer o Flamengo por 3 gols de diferença nesse sábado, data que marca ainda o Fla-Flu de número 450 na história. Desde 1912, essa vantagem para o tricolor já ocorreu em 25 partidas, hein? Já sabe quais foram? Nós vamos listar em outra oportunidade aqui, mas temos aqui nos anos em que o Fluminense conseguiu vencer. As últimas, né? Foi no Campeonato Carioca do ano passado, que precisava vencer por 2 gols de diferença e venceu o Flamengo por 4-1 em um time bagunçado, que era aquele time do Vitor Pereira. Outra foi por 4-0 em 2018. Em 2012, o Fluminense venceu o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro por 3-0 e em 2008 por 4-1 no Campeonato Carioca. E aí figuram outras vezes que o Flusão conseguiu bater o seu arquirrival rubro-negro. São 25 ao todo da sua história. Isso não somente no Campeonato Carioca, mas no Brasileirão, em Copa do Brasil, Torneio Mundial, Torneio Aberto, enfim, a sua história, né? É claro que nós não podemos deixar de considerar que agora o time do Flamengo é outro, não é mais aquele do Vitor Pereira do ano passado, que vinha de uma desclassificação vexatória no primeiro jogo lá do Mundial de Clubes, já vinha de um resultado ruim na Recopa Sul-Americana. Era um Flamengo que já entrou em campo com os torcedores pedindo a saída de alguns jogadores e do técnico, né, reclamando dos seus presidentes, da sua diretoria. E esse ano, diferente do que foi o ano passado, o Flamengo tem uma reestruturação, inclusive entrando para a história como uma marca a ser batida aí, né? Tantos jogos sem tomar gol, tomando apenas um gol. É o time brasileiro com maior índice em toda a história aí, deixando apenas competindo com o Fluminense em 1912, quando o Fluminense alcançou em 6 partidas, conseguindo ficar sem tomar gols. E amanhã o Pedro também tem um outro dado, né? O Pedro é considerado um carrasco aí do Fluminense e ele tenta pintar o seu sétimo jogo com 7 gols marcados aí para aumentar a série de gols que ele vem alcançando junto ao rubro-negro. É um jogo disputadíssimo amanhã, né? Certeza absoluta, é um verdadeiro clássico, clássico que todo mundo já conhece. Pode acontecer o Fluminense classificar? Pode acontecer, por que não? É um clássico, tudo pode acontecer. Só que o Flamengo de hoje, ele é totalmente diferente daquele Flamengo que nem você falou, né? Então, o que está se apegando em cima da história. Ok, beleza, mas você tem que ver o elenco. Qual que era o elenco daquele e quem era o treinador. O Flamengo não ganhava de ninguém. Não é só do Fluminense, não ganhava de ninguém. Então, só que hoje mudou essa chave, a gente percebe que o time é outro, né? Que o comando é outro, mas vai ser um grande jogo, uma grande decisão no Maracanã, e aquele que vencer vai estar muito bem representado para a próxima fase, que é a grande finalíssima do Campeonato Carioca. O favorito é o Flamengo, que tem um placar já construído para esse jogo de volta, né? O Adnan, falando agora de Vasco da Gama, o técnico do Vasco, Ramon Dias, disse: "Novar barrar, vamos à final." O repertório de fracistas de Ramon cresceu, hein? O povo argentino sabe como poucos valorizar o tom de uma história e o drama, colocando emoção em cada jogo, ao som de tangos e episódios de cinema, né? Como que você avalia o time do Vasco da Gama para esse confronto contra o Nova Iguaçu, Adnan? Exatamente, Nova Iguaçu é uma grata surpresa, um grande trabalho que faz a diretoria, a comissão técnica. Nova Iguaçu, o Vasco que empatou com o Nova Iguaçu, né? Foi o Nova Iguaçu que empatou e ele está se preparando para o jogo da vida dele, né? Na realidade, quem joga pelo empate é o Nova Iguaçu, né? Nós teremos um grande jogo, aquilo que a gente dizia ontem. Vamos aguardar para confirmar o local, e é isso que aconteceu, né? Colocaram o Maracanã, está aí, portanto, Maracanã, Nova Iguaçu e Vasco, próximo domingo, 3 da tarde esse jogo, tá? Não é mais 6 horas, nem 7 horas, 3 da tarde esse jogo, enquanto o Fla-Flu é amanhã às 20 horas. Exatamente, e o técnico ainda reforçou para a sua torcida: venham para o estádio, porque o Vasco vai chegar à final, e bateu na mesa. Foi aquele tapão, hein, Adnan?
Podem vir. O Vasco vai chegar à final no domingo. Algo mais? Perguntou na coletiva. Exatamente, é isso. Eu vejo, ele tem que motivar o time dele, o resto é a menor dúvida, né? Só que a gente vê, por exemplo, o Payet. Payet é um grande jogador, né? Francês, Payet é grande jogador. Só que o elenco do Vasco não acompanha ele. Não acompanha ele. Então, ele fica sozinho nessa grande categoria que ele tem. O Vasco precisa, urgentemente, contratar uns 2, 3 jogadores para falar a mesma linguagem que o país. Tá? Porque ele está ali sozinho no meio de campo. Ele bate falta, ele bate lateral, ele bate escanteio, ele marca, ele apoia. Então, só que você tem que ter companheiro perto de você também que fale a mesma linguagem, mais ou menos no mesmo nível. Vamos colocar que ele vai contratar gente do mesmo nível do país. Não vai contratar. Contratar pode ser para o Campeonato Brasileiro, mas que precisa acompanhar esse jogador, que é um grande jogador realmente, um futebol refinado. Maravilha, meu amigo Adnet. Algum comentário sobre os jogos que acontecerão pelo Paulistão, Adnet? Não, nenhum comentário, apenas eu digo que o Campeonato Paulista é da seguinte forma. Como é que é o Campeonato Paulista? Ele é da seguinte forma: você pega, vai jogar um jogo só. O que leva de vantagem? Palmeiras, Santos, pega time de São Paulo. É por jogar em casa, tá? Empatou, pênalti. Empatou, pênalti. Para mim, o maior favorito de todos esses aí é o Palmeiras novamente. Maravilha. Olha, gente, pelo Gauchão, nós teremos neste domingo jogo de ida Internacional e Juventude, né? Inclusive, alguns comentaristas esportivos do Brasil exaltam o Internacional como o melhor futebol apresentado até aqui na temporada, né? Então o Internacional vai enfrentar o Juventude, na casa do Juventude, primeiro jogo de ida, lá no Alfredo Jaconi. E amanhã, sabadão, nós teremos lá no Centenário Caxias recebendo o time do Grêmio, Adnet. Exatamente, está aí as 4 equipes do Gauchão, Caxias e Grêmio Juventude Internacional. O favoritismo para mim é o Grêmio Internacional para grande finalista, porque eles vão jogar o jogo de volta em casa. E eu acredito que eles vão se classificar. Meu amigo Adnet, agradeço pela sua participação. Deixo um grande abraço, desejo a você um bom descanso nesse final de semana com o controle remoto na mão, assistindo todos os jogões aí na poltrona, né? Um abraço para você, meu irmão, e conto com o seu retorno aqui na segunda-feira. Dá uma olhadinha aí na live, porque você falou de jogo bonito. Tem alguém aqui, ó, bonitinho, aparecendo na live. Tem uma foto sua, viu, Adnet? Tem uma foto sua, hein? Apareceu um monte de cobrador. Guri. Grande abraço, Gabriel, para você, um grande abraço para todos os nossos queridos ouvintes da Nova Clube de Corumbá. Que Deus abençoe a todos. Falamos diretamente da sala de imprensa da Fundação do Esporte de Corumbá, que tem o comando do Luciano Silva e do nosso prefeito Marcelo Hoje. Eu volto segunda-feira, se Deus assim permitir, com muito mais informações. Aquele abraço. Um abraço, Adnet, valeu, tá aí, fique de olho no apito aqui pelos 1410 da Nova Clube de Corumbá, participação do Adnet. E nós vamos falar rapidamente da Champions, porque tem uma situação aqui inusitada, hein, gente? 2 dias antes de uma das partidas mais tensas da temporada, Vinícius Júnior conviveu com uma crise causada pelo próprio clube. Em seu perfil oficial no Instagram, o Real Madrid publicou, antes do jogo contra o Valência, uma imagem do brasileiro com uma pequena representação da evolução humana do macaco para o homem. O atacante viu o post, se irritou e ameaçou não entrar em campo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a Espanha? É um fato de enojar, né? As informações foram publicadas pelo site Relevo e confirmadas pelo GE. No post, a imagem usada era uma figura do grupo de DJs israelenses Viniviti, que utilizava como logo a evolução humana. A publicação tinha Vinícius Júnior beijando o escudo do Real Madrid e tal representação. Uma vergonha nacional, né? É uma vergonha nacional. Meus amigos e minhas amigas, nós vamos ao giro aqui pelos 1410. Este foi mais um Fique de Olho no Apito e deixamos aqui os nossos, a nossa solidariedade ao Vini, né? Ao Vinícius Júnior,